Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel e o Mundo da Física para você. Vamos gravar aqui exercício da aula 2 e 3 de dinâmica sobre as leis de Newton. Então vamos à aula e toca aí a vinheta. Então vamos falar de peso, né? Peso é massa vezes gravidade. Não esquecendo que ela é vetorial, né? Modo, direção e sentido. Para onde estiver apontando a gravidade, para lá vai estar apontando o peso desse corpo, tá certo? Então colocamos aqui para você o peso de um cidadão, né, na Terra. Então peso na Terra é 650 newtons, como foi dado para a gente. Então a ideia aqui é fundamental a gente achar a massa desse corpo. Depois a gente joga lá em Júpiter essa mesma massa e daí a gente consegue encontrar a gravidade. Então vamos calcular primeiramente a massa dele aqui na Terra, sabendo que é a mesma massa que nós teremos lá em Júpiter, tá? Então vamos colocar aqui em módulo, peso, sem a setinha no caso, massa vezes gravidade, tá? Aí o peso dele foi dado, nesse caso 650, foi dado a gravidade da Terra, então a gente vai achar essa massa. Então a massa, o peso dele vai ser 650, igual a massa do nosso cidadão, é o que a gente quer, vezes a gravidade na Terra, que é 10, tá? 10 estamos ficando no passo dividido, então a massa desse nosso camarada vai ser 650 dividido aqui por 10, tá? Aí fazendo essa divisão aqui, né? Cortando o zero de cima com o zero de baixo, então a massa a gente consegue encontrar 65 kg, tá? 65 kg, tranquilo? Uma vez encontrando agora a massa é constante, então a massa vai ser a mesma na Terra, em Júpiter, na Lua e outra situação do nosso universo de uma forma geral. Então vamos calcular agora, já encontrando, vamos tirar a natureza vetorial no caso desse peso lá em Júpiter. Então isso vai definir legal pelo exercício que peso muda de acordo com a gravidade, não com a massa, tá bom? Então peso aqui, ele deu pra gente agora que é de Júpiter, tá? Vamos colocar aqui, não esquecendo que isso aqui é em Júpiter agora. Então vai ficar aqui, ó, 1625 igual a massa. A massa do cidadão aqui é 65 kg, é o mesmo na Terra, vai ser o mesmo lá em Júpiter, tá? Então vai ficar aqui 65, tranquilo? Então a gravidade é o que ele quer. Aí o 65 estamos ficando passo dividido, então nossa gravidade vai ser 1625 dividido por 65. Tá? Fazendo esse cálculo aqui, a gravidade será de 25 metros por segundo ao quadrado. Então, a alternativa correta, a nossa letra C. Tranquilo, galera? Certo? Então, achamos primeiro a massa. Depois, essa massa a gente jogou lá em Júpiter e a gente conseguiu fazer a nossa primeira questão. Certo? Vamos agora para a segunda questão. Diz o seguinte, ó, sobre uma caixa de massa de 120 kg, atua uma força horizontal constante, constante F, de intensidade é 600 Newton. A caixa encontra-se sobre uma superfície horizontal, em um local no qual a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado. Para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, e tenha a mesma orientação da força, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser. Então esse cálculo aqui ele vai dar mais ou menos. A ideia é o seguinte, então colocamos aqui para você um esquema mais ou menos da questão, tá? Você tem essa força que aplica, né? Nesse caso em contato aqui com esse corpo, repare que aqui vai ser a direção do movimento. Você vai ter um movimento, você vai ter uma força contrária a esse movimento, que é justamente a força de atrito. E ele quer justamente o coeficiente entre, no momento do movimento, que é o atrito cinético estático, o coeficiente dele, né? Que é o nosso mizinho. E a superfície que vai estar, a superfície nesse caso, e a caixa, tá? A superfície é essa aqui que estamos tirando como referência, tá? Então, lá pela segunda lei de Newton, vamos analisar aqui as forças atuando na direção vertical e vamos analisar as forças atuando na direção horizontal, tá? Na direção horizontal, nós temos a força, tá? E nós temos aí, nesse caso, o atrito, a força de atrito. Então, nesse caso, nessa condição, a gente pode dizer que a força aplicada sobre o corpo é maior que a força de atrito, tá? Maior que a força de atrito nesse caso. E não se esqueçam que, nesse caso, como o corpo está se movimentando, então aplica-se a segunda lei de Newton, né? Que é massa vezes aceleração, beleza?
massa vezes aceleração, tá certo? E na minha vertical, repara que como o corpo está deslizando, esse corpo não está... nós temos esse peso, ou seja, a minha normal está neutralizando, em outras palavras, está equilibrando esse peso, então a gente pode afirmar que essa minha força normal, que é a reação de contato, é igual ao nosso peso nessa direção, nesse caso, quando esse corpo está deslizando da minha horizontal. Tranquilo? Então vamos lá, vamos calcular o que ele está pedindo para a gente. Então vamos fazer aqui, ó, vamos fazer aqui algumas substituições. Primeiro, eu sei que Φ, ele vai ser μ vezes A normal, esquecendo que esse μ aqui é o coeficiente de atrito cinético, nesse caso que ele está pedindo na questão, tranquilo? Então vamos fazer as nossas substituições aqui, ó. Então a força de atrito cinético, no caso seria o nosso μ, né, que é o que ele está pedindo na questão, vezes A normal, igual a massa vezes a nossa aceleração, tranquilo? Então continuando aqui, ó. Lembrando que essa força aqui, nesse caso, nós temos... é o que ele quer aqui, esse camarada, só que a minha normal eu não tenho, só que tem um detalhe, a normal é igual nesse caso, vamos levar em consideração que ela está equilibrada em relação ao peso, que faz com que esse corpo deslize na minha horizontal. Então, nessa condição, lá pela questão que nós acabamos de mostrar para vocês, sabemos que peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, podemos afirmar que nesse caso, essa reação, possamos dizer então que a reação de contato é igual ao peso, e sabemos que peso é massa vezes gravidade. Então, onde estiver normal, vou substituir pela massa e a gravidade. Então vamos lá substituir. Então vai ficar o nosso μzinho, tá? Nesse caso aqui, o coeficiente de atrito cinético, vezes a minha normal, que é massa vezes gravidade, tá? Isso igual a massa do corpo vezes a aceleração, nesse caso do movimento, tá? A aceleração do movimento quando ele bota esse bloco aí para essa caixa, no caso, para se movimentar. Então vamos fazer agora as substituições, ó. Eu tenho a força aplicada, vamos substituir aqui, então vai ficar 600, o μ é o que ele quer, nesse caso menos, vezes a massa da caixa, que é 120, gravidade, nesse caso aqui na Terra, ele deu pra gente que é 10, a massa do cidadão continua sendo 20, que a massa é a mesma, e a aceleração do movimento, nesse caso, é o nosso, tá aqui, o nosso 2, tá? Então 2. Fazendo as substituições e fazendo as mudanças, vamos ver aqui. Então vai ficar aqui 600 menos. Se você multiplicar isso daqui, vai dar 1.200. Então vai ficar 1.200 μc, perdão, igual a 240, tá? 240, beleza? Vamos fazer aqui algumas mudanças, ó. Vamos pegar esse camarada, passar ele para o teu segundo membro. Vamos pegar esse 240, passar para o nosso primeiro membro. Então vai ficar assim, ó. Fica ligado. Então vai ficar 1.200, coeficiente de atrito cinético, é igual 600 menos 240, tá? Menos 240. Então 1.200, coeficiente de atrito cinético, é o que ele quer, é igual 600 menos 240, isso vai dar 360, tá? 360. Esse camarada aqui está multiplicando, né? A gente quer o nosso μc, né? Para a gente achar o nosso coeficiente de atrito cinético, vai ficar 360 dividido por 1.200, tá? Então, quando você fazer esse cálculo aqui, ó, isso vai dar, corta esse zero com esse zero, certo? E se você simplificar isso daqui, ou fazendo o cálculo direto, isso aqui vai dar 0,3. Repara que o coeficiente de atrito cinético, ele não tem unidade, ele é justamente uma unidade, chamamos isso de admissional, ou seja, não tem unidade, é um valor numérico que vai de 0 a 1, tá? Então, nesse caso, a alternativa correta é a nossa letra C. Certo, galera? Muito obrigado e até a próxima, que a gente vai continuar falando sobre as forças, que é justamente a aplicação da segunda lei de Newton. Já falamos de 2, falta mais 4. Muito obrigado e até a próxima.